Vocês desistem livros a meio ou obrigam-se a ler um livro que não gostam mesmo até ao fim? Olá e sejam bem-vindos ao canal das minhas leituras. Esta é uma tag que eu tenho visto nas últimas semanas muitos canais do Booktube, muitos booktubers a fazerem esta tag. É uma tag que é original do canal Gunpowder Fiction and Plot. É uma tag que podem, se quiserem pesquisar, está como DNF tag. DNF quer dizer Did Not Finish, sobre as leituras que ficam pelo caminho. Daí eu ter chamado esta tag dos livros não terminados. Nós não temos uma expressão em português para estes livros. São 8 questões ou 8 afirmações para comentar e vou passar a fazê-lo. Número 1. Deixas livros por ler a meio? É assim, deixo. Se o livro não me agrada, deixo livros a meio. Se o livro não me está mesmo nada a agradar, deixo a meio. Eu tenho uma regra de leitura desde sempre, desde que leio, que é a regra das 50 páginas. Se o autor não me convence e não me entusiasma a ler um livro nas primeiras 50 páginas, eu desisto de ler. Não me acontece muitas vezes, e não me acontece muitas vezes porque, pronto, eu quando vou, não leio livros que me são impostos, mas leio livros que eu quero ler. Por isso é uma coisa muito rara eu deixar um livro a meio. Não acho problema nenhum deixar livros a meio. Há tantos livros para ler, porque é que nos havemos de estar a aborrecer? Uma leitura nunca deve de ser um aborrecimento, nunca deve de ser uma chatice. Deve de ser uma coisa que nos entusiasme a ler, e as histórias devem ser entusiasmantes e devem nos cativar para que o livro seja lido todo de seguida e com prazer. Número 2. Contas como uma leitura um livro que deixas a meio? Não. Fica, para mim, um livro que não li completo, não é uma leitura. Por isso, esses livros não contam como leituras. 3. Há uma diferença entre um livro que deixas a meio e uma leitura que interrompes, mas que pretendes retomar. Eu tenho vários livros que vou lendo. Tenho livros que às vezes demoro 2 ou 3 meses a ler e que vou lendo muito lentamente. Tenho um livro bastante grande que estou a ler, é uma leitura deste ano, que venho a ler a pouco e pouco ao longo do ano. E esses livros não contam não são livros que eu desisto, são livros que eu demoro mais tempo a ler. Por isso, um livro que eu interrompo, mas que tenho sempre tensões de continuar, não é um livro que deixo a meio. Número 4. Um livro popular que desististes a meio. Isso, Os Bons Augúrios, é um livro que tem tido muita aceitação. É um livro que eu tive pena, eu queria gostar muito, mas eu não consigo achar piada às histórias do Terry Pratchett. Entretanto, depois, quando já falei aqui no Booktube sobre isso, já houve várias pessoas que também disseram: não, Terry Pratchett não é para mim. Mas pronto, eu achei aquilo umas parvoíces umas a seguir às outras, mas tive pena de ler. Até sei que há uma série de televisão que eu quero ver, pode ser que até depois me entusiasme, talvez a ler o livro, mas não acredito. Pela maneira como o livro estava escrito, pode ser que até goste da série, mas que voltar ao livro acho difícil. Número 6. Voltas a tentar ler um livro que desististe, passado algum tempo, ou passado uns anos, ou uma coisa assim. Já aconteceu, e já aconteceu também eu não ter gostado de um livro e depois, passado uns anos, até bastantes anos, eu voltar a pegar no livro
e ter gostado desse livro. Por isso nunca digo que é um livro que não vou voltar a ler. Há alguns que sei que não vou voltar a ler. Agora, nunca digo que desisti completamente do livro, especialmente se é um livro conceituado e um livro que muita gente gosta. Pode não ter sido aquela altura a melhor altura para eu pegar naquele livro, ou posso não ter maturidade, ou não estar com disposição para ler um livro daquele tipo. Por isso, posso, anos depois, voltar-lhe a dar uma oportunidade. Mas tudo depende dos livros que são. E número 7. O que fazes aos livros que desistes de ler? Se é um livro que... Bem, eu normalmente, livros que eu desisto de ler, como são muito raros, são mesmo livros que eu não gosto, e por vezes dou-os. Às vezes ficam nas prateleiras, depois se vejo alguém que está muito interessado a ler e quer ler esse livro, por vezes dou o livro a alguém. Outras vezes, quando faço limpezas na minha biblioteca e que há muitos livros e há livros que já não quero ler, ou há livros que não me interessam, e eu acabo por dá-los, ir entregar a uma biblioteca ou ir entregar a uma alfarrabista qualquer. Já fiz algumas vezes isso. Por isso vão nessas levas. Normalmente todos os livros que eu desisto, e não são mesmo muitos, este ano, por exemplo, só desisti deste. O ano passado não me lembro de ter desistido de nenhum, mas acho que houve alguns livros, houve 2 ou 3 livros talvez que eu não tenha lido. Por isso não são muitos livros, não são tantos livros assim. Escolhes os livros que lês de modo a não deixares muitos livros a meio. É verdade. As minhas leituras são tudo livros que eu quero ler. Às vezes engano-me e pelo resumo ou pelo que eu penso sobre o livro, pensava que ia gostar do livro e depois não gosto. Mas é muito raro isso acontecer. Também é uma das razões porque eu não gosto que as editoras me mandem livros que eu não me peça ou que eu não quero ler, porque depois elas supostamente querem que nós façamos uma opinião, um vídeo opinião sobre a leitura do livro, mas para elas só funciona se a publicidade, se o que nós dizemos é uma opinião positiva. E eu não consigo dizer, se não gostei do livro, não consigo estar a fazer uma opinião cor-de-rosa sobre o livro, a dizer para as pessoas lerem o livro, porque se eu não gostei, digo mesmo se não gostei. Sei que para algumas pessoas é difícil fazer isso, por aí eu já não peço muitos livros às editoras, a não ser que eu tenha quase a certeza de que será um livro que eu quero muito ler e que vou gostar do livro. Depois acontecem sempre surpresas, mas sim, eu escolho e compro livros que quero ler e que penso que vou gostar, para não andar a ler livros e depois não gostar dos livros. Não tenho qualquer interesse em empatar o meu tempo. Isso para mim é tempo perdido, estar a ler livros que ficam a meio e que são umas estupadas, não é para mim. E foi assim esta tag. Espero que não deixem muitos livros para trás. Digam-me como é que é com vocês, como é que fazem, se obrigam a ler um livro até ao fim, mesmo que não gostem, ou se deixam o livro sem problemas nenhuns e sem rancores para com o autor e para com o livro. Digam-me também, se forem booktubers, se tiverem canal de booktube, como é que é com vocês e as editoras e as opiniões quando não gostam do livro, se têm coragem de dizer que não gostaram mesmo, ou se fazem uma opinião um bocadinho dourada para que também não desagradem a editora. É um tema polémico. Até à próxima, boas leituras a todos, adeus.